pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Michel. Estamos numa revisão do 6º ano, Ciências, do 3º bimestre 2025. Estamos falando aqui da prova paulista. Temos uma primeira imagem aqui que fala sobre a célula eucariota ou eucarionte. Ele mostra aqui alguns números, indicando aqui partes do desenho da célula. Só lembrando que toda a célula é composta de 3 partes principais: citoplasma, membrana plasmática e material genético. São os detalhes importantes das células. Vamos ver as alternativas aqui para entender. Com base na imagem apresentada e levando em conta os seus conhecimentos sobre célula, animal eucariota ou eucarionte, relaciona o número à descrição correta. Então nós temos aqui, letra A, número 1 núcleo, 2 mitocôndrias e 3 ribossomos. Temos aqui B, 1 citoplasma, 2 membrana plasmática e 3 material genético. Temos aqui a letra C, parede celular, cloroplasto e citoplasma. E temos aqui a letra D, retículo endoplasmático, 2 o ribossomos e 3 a membrana nuclear. Lembrando que nós temos sempre o citoplasma, temos a membrana plasmática e o material genético. A única questão é você observar aqui se os números batem com os componentes presentes aqui na célula. Nós temos aqui, então, o número 3, que é o material genético. Temos o número 2, que é essa membrana em volta da célula, que é a membrana plasmática. E temos o número 1, que é este líquido gelatinoso presente dentro da célula, que eu chamo de citoplasma. Então, a resposta correta, letra B de bola. Ok? Vamos seguir aqui. Nós também temos aqui a questão que segue dizendo o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma diferença entre célula procarionte e eucarionte. Quais são as diferenças? Primeira coisa, células procariontes são mais simples. Elas têm material genético desorganizado, elas têm um núcleo que não é verdadeiro e elas também não têm nenhuma membrana que envolve esse material genético. São os 3 pontos principais da célula procarionte. Já as células eucariontes, elas têm material genético organizado, tem núcleo verdadeiro e possui uma membrana que envolve material genético. Então, vendo aqui as alternativas, vamos lá. As células procariontes possuem núcleo delimitado por membrana, enquanto as eucariontes não. Está errado aqui. Essa membrana está errada, essa informação. Célula procarionte não tem membrana. B. As células eucariontes possuem organelas membranosas, como mitocôndrias, o que não ocorre nas procariontes. Essa aqui, pessoal, é bem interessante, porque ela tem a palavra mitocôndrias, organela mitocôndrias, que só está presente nas células eucariontes. Nas procariontes não tem. Então essa aqui, bem possivelmente, aí já é a correta. Vamos ver as outras. C. Apenas as células procariontes possuem material genético. Está errado. O material genético tem nas 2 células, procariontes e eucariontes. Temos aqui a D. As células eucariontes possuem material genético disperso no citoplasma. O material da célula eucarionte, o material genético na célula eucarionte está organizado, não está disperso. Está errado aqui. Então a letra correta é a letra B. Vamos seguindo para a próxima questão. Temos aqui uma série de organelas, ok? E funções específicas delas. Então, por exemplo, nós temos aqui mitocôndria, que produz energia, a respiração e energia celular. Elas estão fora de ordem, tá vendo aqui? Temos aqui o centríolo, que atua na divisão celular. Temos o ribossomo, que participa da produção de proteínas. Então, aqui é necessário ter um conhecimento do que cada organela faz. Então, aqui foi passado algumas informações. Por exemplo, o complexo golgiense, que é o antigo complexo de Golgi. Ele armazena, transforma e encaminha substâncias. Então, cada um vai ter uma função específica. Vamos ver as alternativas? Letra A. O ribossomo está relacionado à produção de proteínas que são exclusivamente enviadas para fora da célula. O ribossomo ele vai fabricar as proteínas, mas ele não está falando que é exclusivamente para fora da célula. A palavra exclusiva aqui quer dizer que é único, que é só para fora da célula. E não é verdade isso, essa aqui está errada. Ok? Letra B. O centríolo é a organela que fabrica lipídios ou gorduras para a célula. Não, o centríolo faz o trabalho da divisão celular. Está errado.
Letra C. O retículo endoplasmático não granuloso é o principal responsável para produzir energia na célula. Não, quem produz energia na célula é a mitocôndria, está errado. E fica a D, que é a questão correta, a alternativa correta, que diz o seguinte: o complexo Golgiense é responsável por armazenar, transformar e encaminhar substâncias. Então, a resposta correta, letra D, vai de encontro ao que fala aqui, ó. Complexo Golgiense, se a gente procurar aqui, ele vai fazer o armazenamento, a transformação e o encaminhamento de substâncias. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Com base nas características morfológicas e funcionais utilizadas para classificar as bactérias, assinale a alternativa correta. Vamos lá então. Bactérias são organismos procariontes, lembre disso, bactérias são procariontes, e elas está sendo citado aqui, está sendo falado sobre características morfológicas. Morfológico é tudo que está ligado ao formato da bactéria, formato, a forma dela. E o funcional que está ligado às atividades, às funções que essas bactérias fazem. Então vamos ver aqui com detalhe essa opção. Alternativa A. O formato celular e a presença de estruturas como flagelo são critérios morfológicos importantes na classificação das bactérias. Então aqui no caso está falando que o flagelo é uma estrutura que tem um formato, que tem uma característica morfológica. Essa daqui é bem indicada a ser a correta, porque o flagelo é uma cauda que tem algumas bactérias e elas têm esse aspecto morfológico, essa forma, uma forma de uma cauda. Então vamos ver as outras. B. A capacidade de formar esporos é uma característica morfológica que classifica bactérias como autotróficas ou heterotróficas. Lembrando, bactérias são tanto autotróficas quanto heterotróficas. Professor, o que é isso? Autotrófico é aquele organismo que produz seu próprio alimento, faz fotossíntese, por exemplo. O heterotrófico é o organismo que busca o alimento. Ela vai buscar se alimentar de outro micro-organismo, ela vai buscar se alimentar de alguma partícula, de alguma molécula. Então, tem esses dois casos. Não temos aqui também correta essa questão não está correta. Esporos não é uma coisa que bactéria faz. Quem lança esporos são os fungos, não as bactérias. Então, aqui está errado. Nós temos aqui C. A forma de nutrição das bactérias, autotrófica ou heterotrófica, é um critério morfológico comumente utilizado. Não. A nutrição, a alimentação de um micro-organismo ou de um organismo, pessoal, ele é um critério funcional, ligado a funções e atividades, não morfológico. Lembra que eu falei que morfológico está ligado à forma? Essa questão está errada. Letra D. A divisão em cocos, bacilos e espirilos é baseado em critérios funcionais relacionados ao metabolismo bacteriano. Aí que complica nessa questão. Ela pode ser até uma que a pessoa marque, mas está errada. Por quê? Porque a divisão de cocos, que é um formato arredondado, as bactérias elas podem ser formadas em cocos, que é um formato arredondado, bacilos, que é um formato mais achatado, e espirilos, que é como se fosse uma vírgula, né? Esses formatos, eu já estou falando, são formatos, está ligado ao morfológico. Aqui fala sobre critérios funcionais, ligados ao metabolismo. Metabolismo são as atividades que o corpo realiza, atividades, funções, critérios funcionais. Então, aqui no caso, não é correta essa questão. Então, olhando tudo aqui, a questão que é correta é a letra A. O flagelo está ligado ao morfológico. Ok? Vamos seguir aqui. Nós temos a imagem aqui de um pão embolorado. Um pão embolorado, lembrando, é um pão que está com fungo. Tem alguns detalhes que você tem que saber do fungo. Primeiramente, o fungo é um organismo eucarionte. Não esqueça isso. Eucarionte. O fungo ele é heterotrófico. O que significa isso? Ele vai buscar o alimento dele. Ele libera uma substância que é um esporo. Aquela substância se junta a uma molécula ou algo do tipo, alguma outra substância, e através de algumas estruturas chamadas hifas, que é um filamento que fica na parte de baixo de um fungo, ele vai conseguir absorver, ele consegue absorver os seus nutrientes. Então essa é a forma que o fungo se nutre. Vamos ver aqui o que fala na nossa pergunta. Com base nas características observadas e os conhecimentos sobre fungos, assinale a alternativa correta
sobre os organismos presentes na imagem. A. São organismos procariontes. Já está errado aqui, ó. Ele está falando que é procarionte. Lembra que eu falei agora há pouco? O fungo ele é eucarionte. Autótrofo, não. O fungo não é autótrofo. Ele não realiza fotossíntese. Quem faz isso são outros organismos. O fungo não. O fungo é heterotrófico. Tudo bem? Letra B. Organismos eucariontes. Heterotróficos. Muito bem até aqui. Vamos ver a sequência. Que se nutrem por absorção. Perfeito. Essa aqui é a questão, é a alternativa correta. Vamos ver as outras só por questão de desencargo de consciência. C. São organismos unicelulares autotróficos. Outro detalhe, eu esqueci de comentar. Fungos são pluricelulares na sua característica. Nesse caso aqui, ele não pode ser considerado. Ele é autotrófico, também que fala aqui. Não entra também, ok? E nós temos a última alternativa aqui, são protozoários eucariontes. Não são protozoários. Protozoário é um grupo de micro-organismos, o fungo é outro. Então essa aqui está errada também. A letra correta é a letra B. Nós temos aqui, no caso, a última questão que fala o seguinte: com base em seus conhecimentos sobre a mistura e estrutura funcional dos seres vivos, assinale a alternativa que apresenta a característica exclusiva dos vírus, não encontrado em células procariontes ou eucariontes. Lembrando, vírus são acelulares, não possuem célula. Vírus precisa de uma célula hospedeira para poder reproduzir, para poder formar novos vírus. E o vírus não tem metabolismo próprio. São 3 características importantes do vírus, ok? Então vamos lá. Letra A. Possui material genético que utiliza ribossomos próprios para sintetizar proteínas. Não. O vírus precisa entrar numa bactéria, numa célula para se reproduzir. B. São formados por cápsulas proteicas que envolvem material genético, sem presença de membrana plasmática. O vírus sempre vai ter uma capinha de proteína chamada cápsula proteica que vai guardar o seu material genético. Essa aqui já é correta, mas vamos ver as outras para o desencargo de consciência. C. Realizar a respiração celular por meio de mitocôndrias e produzir energia de forma autônoma. Está fora, ele não tem nada autônomo, ele tem necessidade de se conectar a uma célula para poder ter a reprodução e as atividades. D. Apresentar metabolismo próprio. Está fora já. Vírus não tem metabolismo próprio. Ok? Então a letra correta aqui, a letra D, de bola. Ok, pessoal, essa foi a nossa revisão de ciências. Espero ter te ajudado. Uma boa prova para você. Fiquem com Deus.